Salve galera! O tema do vídeo de hoje é Carlos Marighella e a luta pela hegemonia proletária. Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, como sempre, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, nos últimos tempos, muito se tem falado sobre Carlos Marighella, baiano, comunista, que é tema do filme do Wagner Moura. Primeira coisa, antes de tudo, veja, já tem vídeo no canal debatendo o filme do Wagner Moura, que eu aproveito, inclusive, e debato o filme do Marighella e do Fred Hampton, o Judas e o Messias Negro. Tá aparecendo aqui a imagem do vídeo do canal. E aí eu não vou falar do filme nesse vídeo. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre Marighella, o que é que Marighella defendia, o que é que Marighella pensava enquanto estrategista político, enquanto teórico do Brasil. Porque, note, existe um reducionismo muito complicado à figura de Carlos Marighella. O Marighella é reduzido ao cara da guerrilha, ao cara que pegou em armas, ao cara que deu tiro na ditadura. E o Marighella é isso também. Mas o Marighella, ele é muitas coisas, veja. O Marighella, ele passou décadas enquanto militante comunista do PCB, organizando o trabalho de massas, organizando o trabalho de propaganda do partido, foi parlamentar, foi um organizador, foi um cara que a divergência dele com o PCB não era a divergência caminho pacífico, caminho armado, só isso, chapa branca. Essa é uma imagem reducionista, inclusive uma imagem romântica, que tende, por exemplo, a olhar Marighella, que pegou em armas contra a ditadura, como herói do povo brasileiro, e tratar aqueles que não escolheram o caminho da luta armada, como é o caso do camarada Gregório Bezerra, como se fosse menos heróico, menos revolucionário, menos lutador do que Marighella. E aí, é isso, Reduz o debate Marighella no pós-golpe a um debate resistência pacífica, resistência armada. Isso é falso. Na verdade, não é falso, é uma simplificação, porque o debate do Marighella era muito mais refinado, era muito mais complexo do que isso. Veja, eu defendo, já falei isso inclusive em várias entrevistas, que Marighella era um grande pensador político. Tipo de pensar estratégia, de pensar tática, de pensar questão organizativa, de pensar palavra de ordem, por aí vai. E o debate Marighella, fundamental, a crítica de Marighella ao PCB, de 64 até 67, estava centrado na questão da hegemonia proletária. O que é que significa isso? Vamos fazer uma referência aqui ao nosso amigo Vladimir Ulyanov Lenin. Lenin, até mais ou menos 1915, 1916, Lenin entendia que a revolução na Rússia seria uma revolução democrático-burguesa, só que com a direção do proletariado. Lenin fazia um debate como a Rússia czarista, semi-feudal, precisava acabar com a servidão, acabar com o feudalismo, acabar com a monarquia absolutista. Pelas tarefas da revolução, a gente estava falando de uma revolução democrático-burguesa. Porém, contudo, todavia, a burguesia liberal da Rússia era incapaz de levar a revolução até o último termo. E, dentro do amplo movimento de luta contra o czarismo, se esse movimento fosse liderado pela burguesia, a Revolução Democrática nunca chegaria até as últimas consequências. Nesse sentido, no âmbito da ampla frente de luta contra o czarismo, deveria existir uma disputa pela hegemonia proletária, a direção da classe trabalhadora na luta contra o czarismo e na luta pela Revolução Democrática, acabando com a monarquia absolutista, com o feudalismo, com o latifúndio, com a servidão no campo. Ou seja, Lenin faz um debate em que, dentro de uma conjuntura histórica determinada, há um conjunto de tarefas políticas a serem executadas. Essas tarefas políticas, você tem um conjunto diverso de classes e frações de classe que têm interesses variados e múltiplos na sua forma e na sua intensidade em executar essas tarefas políticas. Nesse bloco de classes e frações de classe, algumas classes dão a direção política do processo, dão a liderança do processo. E o proletariado, a classe trabalhadora, a classe operária na Rússia, deveria lutar pela direção política da frente contra o czarismo, ou seja, um debate sobre a hegemonia proletária. A revolução é democrático-burguesa pelas suas tarefas históricas mais imediatas, mas ela é proletária no sentido da classe trabalhadora da direção e é proletária nos seus métodos de luta. Esse debate inaugurado por Lenin é um debate que
perpassa a história do movimento comunista, aparece em vários momentos e é sintetizado numa fórmula de que em qualquer conjuntura política, as várias tarefas a serem executadas, é preciso disputar a hegemonia, a direção proletária popular do movimento, compreendendo que, mesmo que as classes burguesas ou pequeno-burguesas tenham interesses objetivos no programa político que está sendo defendido, seus métodos de luta, de ação política são vacilantes e, particularmente na periferia do sistema capitalista, essa burguesia nacional, essa pequena burguesia, tende a ser vacilante e não romper até o fim com o imperialismo. O que é que significa isso em palavras mais simples? O debate que Marighella faz com a direção majoritária do PCB, depois do golpe de 64, o fio condutor é Marighella dizer, veja, o problema não é que a gente apostou numa revolução nacional libertadora. O problema não é que a gente apostou na luta pelas chamadas reformas de base, né? Apoiando ali o governo João Goulart, na luta pela reforma agrária, pela reforma bancária, pela reforma educacional e por aí vai. O problema é que a gente deixou a direção do processo político nas mãos da burguesia nacional, ou uma fração, um setor da burguesia nacional representada ali pelo governo do João Goulart, e não fez a disputa pela hegemonia proletária. Na ampla frente nacionalista e popular que se conformou ali nos anos 50 e tocou várias lutas e descambou na formação do governo João Goulart, na visão de Marighella, o PCB andou a reboque da burguesia e não fez a disputa pela hegemonia proletária. Para Marighella, a expressão concreta dessa prática a reboque da burguesia é que o PCB deixou a liderança do movimento nacionalista popular nas mãos de João Goulart e a própria resistência à ditadura nas mãos do João Goulart, do governo Goulart, e não preparou uma dinâmica própria, não só da direção do movimento de massas que estava ali colocada pelas reformas de base, como de resistência ao golpe. Isso é muito expressivo no texto de Marighella de 1965, que é praticamente o único texto que Marighella teve fôlego de verdade para escrever no pós-golpe. Esse e a crise brasileira. Eu diria que são os dois textos de maior fôlego do Carlos Marighella. Esse texto de 1965 se chama Por que Resistir à Prisão. É um livro, né? Um livrinho, assim, um livreto, e é parte dessa coletânea aqui, Chamamento ao Povo Brasileiro, lançado pelo editor Ubu e organizado pelo professor Vladimir Safatli. Eu vou ler alguns trechos do livro para vocês verem qual é o debate que o Marighella faz. Por exemplo, na página 118, veja o que o Marighella escreve. O marxismo ensina que o motor da história são as massas, cujo movimento é inelutável. Tudo depende de que o trabalho de base tenha importância fundamental, pois é este o trabalho que impele as massas e dá solidez à ação. O trabalho de cúpula, embora indispensável, não constitui o lado decisivo na solução do problema. Agregamos, ademais, que não cabe aos marxistas manter ilusões da liderança exercida pela burguesia nacional, como aconteceu em relação à fração da burguesia que ocupava o poder nos idos de março de 1964. Para as forças populares e nacionalistas, como de modo geral para as esquerdas, a razão de ser da vitória reside numa só questão, já por si só em evidência sobre todas as demais. Essa questão é a permanente e ao mesmo tempo flexível manejo do marxismo-leninismo, que repele qualquer dose, por mínima que seja, do dogmatismo. A realidade brasileira exige acurada atenção e incansável estudo. E como a realidade objetiva, tomada por ponto de partida, requer análise histórica aprofundada de suas grandes características. Então veja, Marighella começa fazendo um debate sobre o erro do PCB de deixar a liderança do movimento nacionalista uma fração da burguesia, né? Representada pelo governo do nosso querido João Goulart. O debate do Marighella, isso é muito interessante. O Marighella, nesse livro, Por que Resistir à Prisão, que repita de 1965, pós-golpe, é muito influenciado pelo pensador italiano Palmiro Togliatti. Togliatti, para quem não conhece, foi um dirigente comunista italiano muito importante do PCI, foi fundador do PCI ao lado de Gramsci, foi da Terceira Internacional. E Togliatti, veja, era um marxista que
que tem contribuições fundamentais, um marxista muito importante, mas era um cara meio reformista, né? E Marighella cita o conceito fundamental de Togliatti, que é reforma de estrutura, e cita diretamente o Togliatti. Aliás, praticamente o único autor citado no livro de Marighella do Porquê Resistir à Prisão é o italiano Palmiro Togliatti. Isso não é à toa. Na página 148, né, tem uma citação que o Marighella faz que é sobre a importância da democracia. Veja, a luta pela democracia assume, neste quadro, um conteúdo diferente do que tinha até agora, mais concreto, mais ligado à realidade da vida econômica e social. A programação capitalista é, de fato, sempre ligada a tendências antidemocráticas e autoritárias, às quais é preciso opor a adoção de um método democrático também na direção da vida econômica. Essa é a citação do Togliatti, e em seguida o Marighella continua. As premissas para o estabelecimento do futuro do país e seu destino democrático são condicionadas pela natureza da Frente Única de Combate à Ditadura. Trata-se, pelo seu conteúdo, da Frente Única Antiditadura. É uma frente única de vasta amplitude de massas, pela sua composição de classe, exige a participação da burguesia nacional e da pequena burguesia, como dos operários e camponeses, além de quaisquer setores das classes proprietárias em oposição à ditadura no momento atual. Ou seja, o Marighella, no debate que ele está fazendo em 65, ele não descarta a participação da burguesia, da pequena burguesia e de outras classes proprietárias na frente antiditadura, compreendendo que a política econômica que a ditadura estava instalando no momento estava ferindo o interesse de vários setores da burguesia. Contudo, o Marighella faz uma pontuação que é fundamental. Diz Marighella na página 149. A Frente Única Antiditadura é uma necessidade imperiosa, mas jamais um instrumento para impor a passividade das massas, para conversações ou debates acadêmicos na cúpula e a subordinação das forças populares e nacionalistas aos interesses políticos e ideológicos da burguesia nacional. Ou seja, a burguesia pode participar da Frente Única, setores da burguesia, da Frente Única Antiditadura, mas essa Frente Única não pode ser um instrumento para a política burguesa. É necessário que nessa Frente Única Antiditadura exista uma direção política do proletariado no conteúdo da ação e nos métodos de ação política. É a partir daí, por exemplo, que o Marighella faz o debate sobre guerrilha e ações armadas. Porque, veja, para o Marighella, a questão da guerrilha, de 65 até mais ou menos 67, se coloca como uma forma de ação proletária no âmbito da Frente Única contra a ditadura, que deveria cada vez mais ter um papel central no enfrentamento violento ao regime, né, o que o Marighella chamava de o regime militar fascista. Ou seja, não se nega a compreensão geral que os comunistas tinham na época da necessidade de uma frente ampla contra a ditadura. Não se nega a necessidade, inclusive, de tentar atrair setores da burguesia brasileira para a frente contra a ditadura. O que o Marighella está debatendo o tempo todo com o PCB é que, a tática que o PCB está propondo não tem capacidade nesse momento, a tática de frente única, a partir da luta de massas contra a ditadura, não tem capacidade nesse momento de dar respostas práticas no enfrentamento à ditadura. Então o Marighella acha que essa tática tende a levar à passividade, e o Marighella está insatisfeito porque ele considera que o PCB não está disputando a hegemonia proletária no âmbito da luta política contra a ditadura. Então, veja bem como o Marighella coloca a questão na página 152. Em consequência, a realidade socioeconômica brasileira poderá levar ao aparecimento de guerrilhas e outras formas de luta surgidas da experiência das massas. É importante ter em conta tais formas de luta e organizar a luta de resistência e, ao levar avante a Frente Única Antiditadura, o que, mesmo partindo do nada, pode fazer crescer o caudal subterrâneo e chegar ao objetivo imediato, a derrota da ditadura. Aí o Marighella pega o exemplo da Revolução Cubana. Ele diz: a Revolução Cubana é um exemplo ilustrativo de que na América Latina, ou pelo menos em muitos países latino-americanos, nada há de se esperar de uma via pacífica para a conquista da independência ou do progresso social. As eleições são apenas um termômetro para as classes dominantes aquilatarem o grau de consciência do povo. O Marighella faz o debate aqui, a guerrilha é uma das formas de luta frente a outras nesse momento, mas é uma forma que tem cada vez mais importância frente ao fechamento do espaço do movimento de massas. Mas a gente não pode abandonar o movimento de massas. Então, nesse momento, o debate do Marighella com o PCB não era um simples debate via pacífica ou via armada. Era um debate de,
Existe um problema aqui da hegemonia proletária. A gente foi derrotado em 64 porque a gente deixou a direção do movimento nacionalista popular nas mãos da burguesia nacional. A gente precisa assumir a direção desse movimento. O que é que significa concretamente isso para o Marighella? Isso significa que a gente tem que estabelecer uma prioridade dentro da frente única contra a ditadura, da derrubada da ditadura para a criação de um governo revolucionário. Isso significa que a gente não deve abrir mão de nenhum método de luta, inclusive adotar métodos de propaganda armada e de guerrilha, que vários setores da burguesia brasileira e dos políticos da ordem não queriam, né? O caso, por exemplo, do Carlos Lacerda, do JK e por aí vai, que passaram oposição à ditadura, queriam uma via pacífica, uma via institucional de combate à ditadura. E o Marighella coloca também uma crítica ao PCB, que é o PCB pré-64 para o Marighella falhou no trabalho de base, na organização de massas e especialmente na organização camponesa. O Marighella faz todo um debate muito amplo que a gente pode até, enfim, em outro momento refletir se o Marighella está certo ou está errado nas suas críticas, mas o centro da reflexão do Marighella é que, o camponês, naquele momento da história, tem um papel central na Revolução Brasileira. E o PCB, o movimento comunista, falhou em dar centralidade à organização do camponês e centrou muito sua atenção na organização do movimento sindical nas empresas públicas, nas empresas estatais. O que era, por assim dizer, facilitado, né? Na visão do Marighella, era mais fácil organizar operários na Petrobras no Rio de Janeiro do que organizar no interior do Nordeste, por exemplo. E no Nordeste, nas zonas canavieiras, por exemplo, a luta de classes se apresentava em sua crueza maior. O potencial revolucionário do camponês era muito maior do que em vários centros urbanos, sem desprezar, é claro, a importância do movimento operário. E aqui, veja, é muito interessante como o Marighella, ele passa o tempo todo fazendo debate e a crítica política dos comunistas naquele momento, mas é uma crítica que é muito diferente da imagem que se imagina do Marighella. Na página 157, veja o que o Marighella diz. A grande falha desse caminho, o caminho adotado pelo PCB até 64, era a crença na capacidade de direção da burguesia, a dependência da liderança proletária e a política efetuada pelo governo de então, pelo governo João Goulart. A liderança da burguesia nacional é sempre débil e vacilante. Ela é destinada a entrar em colapso e a capitular sempre que o confronto com os inimigos da nação surge a possibilidade de passagem ao poder, ao controle direto ou imediato das massas. Aí o Marighella continua e fala: continua sendo exato que a aliança com a burguesia nacional é necessidade na conjuntura brasileira. Seja como for, porém, torna-se imprescindível travar a batalha pela conquista da hegemonia, sem o que o futuro do movimento de massas estará comprometido. Ou seja, o Marighella ele continua concordando com a análise equivocada, e aí a gente poderia entrar... Não vou entrar aqui no âmbito de por que essa análise equivocada vigorava na época, mas tudo bem. Que na Revolução Brasileira, a burguesia nacional tinha um papel a cumprir na luta contra o imperialismo e contra o monopólio da terra, chamado naquele momento de semi-feudal ou feudal. O Marighella ele não discorda da ideia de que a Revolução Brasileira seria em duas etapas. Primeiro, uma etapa democrático-burguesa, que ia enfrentar o latifúndio, o imperialismo e libertar o Brasil do domínio dos monopólios estrangeiros, desenvolver as forças produtivas, fazer reforma agrária, industrializar o país, acabar com o analfabetismo, a fome, a falta de saúde, para depois colocar o socialismo na ordem do dia. O Marighella ele não rompe com isso do PCB. Esse ponto é fundamental. E essa estratégia da revolução em duas etapas, chamada de etapismo, o Marighella nunca rompeu. Agora, o Marighella faz uma crítica muito dura a, dentro dessa estratégia, compreender que o PCB adotou uma postura a reboque da burguesia, e aí falar, a burguesia tem papel sim na frente, mas esse papel não pode ser de liderança, é o papel de hegemonia proletária. E aí, dentro desse papel de hegemonia proletária, é que entra o debate da luta armada, percebe? Então, assim, o debate do Marighella não era só, a gente tem que pegar em arma porque a ditadura é violenta e olho por olho, dente por dente, como inclusive o filme do Wagner Moura dá a entender. O debate do Marighella é que cada estratégia política condiciona os meios de ação. Se a gente tem uma estratégia política de disputa pela hegemonia proletária, nenhum meio de ação proletário pode ser destacado. E, naquele momento específico em que o espaço para o movimento de massas era reduzido, o meio de ação proletário da guerrilha, da propaganda armada, ganha um espaço maior. Ou seja, o debate da luta armada é um debate derivado
da defesa da hegemonia proletária. A hegemonia proletária, inclusive, pode ser defendida sem necessariamente colocar em tela de imediato a ação de guerrilha, a ação da luta armada. E essa defesa não é só do Marighella em 65, aparece também como elemento central do seu debate em outros textos dos anos posteriores até o assassinato do Marighella. A crise brasileira de 1966 é, como eu já falei, depois do Por que Resistir à Prisão, o texto mais robusto que Marighella escreve no pós-golpe. Eu diria, inclusive, uma grande síntese do que era a estratégia política de Carlos Marighella. Veja que interessante. Na página 186, o Marighella escreve: o caminho pacífico da Revolução Brasileira, no momento atual, teria o efeito de prosseguir alimentando ilusões no povo e minaria o moral das forças populares e nacionalistas, que precisam de estímulo revolucionário. Os fatos indicam que o proletariado, em face do tremendo impacto da abrilada é o golpe de abril, 1º de abril, não tem outro recurso senão adotar uma estratégia revolucionária que leve à derrubada da ditadura. Trata-se da revolução, da preparação da insurreição armada popular. Trata-se do caminho não pacífico, violento, até mesmo da guerra civil. Sem recurso à violência por parte das massas, a ditadura será institucionalizada por um período de maior ou menor duração. Aí você pensa assim, Jones, então agora o Marighella já mudou, a questão central é caminho pacífico ou não, mais ou menos. Nas páginas seguintes, na página 189, o Marighella diz: o proletariado brasileiro necessita agir com independência, ainda que seja uma inelutabilidade histórica. No Brasil, a aliança do proletariado com a burguesia. O proletariado não pode ficar sob a hegemonia da burguesia, embora esta continue dirigindo o processo político como consequência da liderança do processo desenvolvimentista brasileiro. Veja, a questão fundamental do processo de conquista da hegemonia na Revolução Brasileira não está em reconhecer que objetivamente a burguesia tem dirigido e vem dirigindo o processo político. Não está em reconhecer que se deve lutar pela hegemonia do proletariado, enquanto essa hegemonia não está ainda em nossas mãos. Tudo isso é pacífico para gregos e troianos. O problema fundamental consiste em que não é uma fatalidade histórica a liderança da burguesia brasileira na Revolução. O problema fundamental reside em admitir a possibilidade de o proletariado brasileiro exercer a hegemonia na Revolução, desde o primeiro momento, e lutar com decisão por essa hegemonia. Tal possibilidade não modificará o caráter anti-imperialista e antifeudal nacional e democrático da Revolução. Dará-lhe consequência. O Marighella, ele faz basicamente o caminho do Lênin. Ele olha e fala assim, o caráter da Revolução é um caráter nacional, democrático, popular, anti-imperialista e antifeudal, com horizonte socialista, ainda que não diretamente socialista. Mas, mesmo com esse caráter antifeudal, anti-imperialista, nacional, e com participação da burguesia, há que se disputar a hegemonia proletária. Então, o Marighella ele fala que essa é a questão central. O debate sobre violência, o debate sobre luta armada, o debate sobre não institucionalizar a ditadura, reagir na partir das ações armadas, passa por esse debate. Então, veja, a imagem que quer se contrapor entre o Marighella e uma figura, por exemplo, como Luiz Carlos Prestes ou Gregório Bezerra, não, o Marighella rompeu com o reformismo, porque o Marighella foi para a luta armada e, por exemplo, o Gregório Bezerra virou um reformista. Não, ambos eram revolucionários com a mesma estratégia política e que divergiram na tática de enfrentamento à ditadura, mas com o mesmo programa. O Marighella, atenção, veja, o Marighella, para o bem e para o mal, ele nunca rompeu com a estratégia democrático-nacional do PCB. A estratégia dos comunistas brasileiros, naquele momento da história, né? O Marighella tem uma ruptura, isso sim, tática com o PCB e uma ruptura organizativa. E esse é o aspecto central. Veja, o Marighella entendia que para as ações de guerrilha, o modelo de partido com centralismo democrático, tal como existia no PCB, era um modelo engessado que não dava a necessária liberdade de ação para as ações armadas. Então, uma divergência tática e uma divergência organizativa. Agora, do ponto de vista estratégico, o Marighella não rompe com a estratégia do PCB. O Marighella, inclusive, nos textos que vocês podem ver nessa coletânea, né, ele faz várias críticas por dizer que o PCB não estava seguindo verdadeiramente um método marxista-leninista de direção política e de ação política. Então, o debate do Marighella
Não é esse simples debate, violência ou não violência e tal, sabe? Não é isso. A coisa é muito mais complexa. A gente tem que enxergar esse debate dentro de uma reflexão sobre hegemonia proletária no âmbito da Revolução Brasileira, a partir de uma estratégia democrático-nacional que o Marighella nunca rompe. Inclusive, nesse artigo de 1966, sobre a crise brasileira, o Marighella continua recomendando o Nelson Werneck Sodré como principal pensador do Brasil e da Revolução Brasileira. O Nelson Werneck Sodré era contra as ações de guerrilha, de luta armada. Ele achava que não tinha conjuntura, não tinha situação política para isso e tal. Mas veja, o Nelson era o principal nome da estratégia democrático-nacional, da estratégia de libertação nacional. Então o Marighella continua citando o Nelson como principal referência porque ele está no âmbito da mesma estratégia. Então, nos debates, Marighella rompeu com o PCB. Agora, quando teve a homenagem a Marighella, também vai falar, Marighella foi expulso do PCB, rompeu com o PCB. Acontece, porra, é da vida. O que não muda o fato que Marighella militou por mais de 30 anos no PCB, e quando Marighella sai do PCB, ele sai não rompendo estrategicamente com a cultura comunista da época. Ele sai justamente por entender que a concretização da estratégia defendida pelo PCB nos últimos 30 anos, de uma revolução brasileira de caráter nacional e democrático, só se daria com a luta armada e com outro modelo organizativo, a LN, que, veja, foi derrotada. E aí tem um longo debate de balanço do porquê a Aliança Libertadora Nacional não conseguiu sucesso. Inclusive o Rafa Martinelli, por exemplo, é um que faz um debate sobre a falta de um trabalho de base, de um trabalho de massas, tem um debate sobre a forma organizativa. Enfim, tem uma série de reflexões sobre por que a guerrilha deu errado, né? Porque a guerrilha foi derrotada. Eu também não concordo com muitos camaradas que falam assim, não tinha conjuntura para pegar em armas. Eu não acho que é por aí também. Mas isso é outro debate. O que eu quero gritar para vocês é, especialmente você que é jovem, o debate do Marighella não é para ser revolucionário tem que pegar em armas. O debate do Marighella é, para ser revolucionário é necessário defender a hegemonia proletária no âmbito dos processos políticos de busca para realizar o programa histórico do proletariado em determinado momento, em determinada conjuntura. Ou seja, a lição fundamental do Marighella é buscar a autonomia de classes, é buscar a independência de classes e garantir que nessa luta política o proletariado use todos os meios e táticas de ação, não se subordinando à burguesia. Essa lição é profundamente atual. Então você que quer citar o Marighella, você que, massa, Marighella, pá, 1000 faces de um homem leal, Revolução no Brasil, teu nome, vamos estudar o debate Marighella sobre hegemonia proletária, vamos ler o Porquê Resistir à Prisão, vamos ler a crise brasileira, vamos ler a carta ao Comitê Central do PCB, os documentos em que Marighella coloca concretamente a questão da disputa pela hegemonia proletária. Essa é a pedra de toque, o ponto central da Revolução Brasileira, que com formas diferentes continua sendo uma questão fundamental na Revolução Socialista Brasileira desse século XXI. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar, divulgar esse vídeo, olhar os cursos de classe esquerda, os episódios do Revolu Show, os cupons de desconto que estão aqui, as camisas da Bolivariana e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.